Calma aí, deixa. Vai. Eu viajei mesmo. Pode ir. Acho que ele se empolgou, viu, Samuel? Boa noite a todos vocês. Hoje, no programa Fala Professor, eu tenho a alegria, primeiro, de receber essa homenagem incrível do Instituto Terceiro Setor, reconhecendo o trabalho que a gente faz também nesta área. E também, junto a mim aqui na mesa, Elaine Ribeiro, ela que é assistente social, mestrando em Serviço Social e Políticas Públicas, e o Tony, que também é diretor do Instituto Terceiro Setor. Meu já de cara meu agradecimento pela homenagem, pelo reconhecimento, e gostaria de que você se apresentasse um pouco mais e falasse um pouco sobre a importância do terceiro setor. Bom, primeiramente eu quero desejar uma boa noite a todos, né? Agradecer o convite de estar aqui conversando um pouquinho com todos vocês. O Samuel é uma pessoa querida, é um amigo, né? Que já desenvolve trabalhos com a gente já há muito tempo. É um conferencista e um professor, enfim, é uma pessoa que desenvolveu muitos trabalhos e tem uma relevância social, porque ele já esteve à frente de conselhos importantes, como o Conselho Municipal do Dia da Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal de Assistência Social. Então é uma pessoa que também tem desenvolvido trabalhos, viu, Samuel, muito importante, de muita relevância, então merece esse reconhecimento por tudo que você tem feito, principalmente na parte jornalística, que acho que é o caminho para a gente poder disseminar a informação, esclarecer. E o terceiro setor, ele tem sido realmente um segmento de grande impacto, porque ele amplia e acessa os direitos das pessoas que muitas vezes o Estado não alcança. Então, o terceiro setor, ele vem se qualificando, se profissionalizando, e o objetivo do I3S, do Instituto Terceiro Setor, é fortalecer as organizações, para que as ações que elas desenvolvam tenham mais impacto, possam acessar esses bens, serviços e direitos às pessoas mais vulnerabilizadas. Então, o papel do I3S é exatamente esse, de fortalecer, criar uma coalizão entre as organizações, para que elas possam se unir, se qualificando, considerando que o voluntário é uma parte muito importante das organizações, que quando iniciam precisam muito deste apoio, porém ela precisa se profissionalizar para que ela possa também de forma efetiva, né, executar a política pública e fazer uma entrega de excelência, que é um papel do Estado, mas que as organizações têm feito também essa operacionalização. Acho que isso é importante, né? Perfeito. Tony, seja bem-vindo também, meu amigo. Muito obrigado, boa noite a todos, né? Muito bom estar aqui com você, Samuel. Longa data, né? Trabalhos, conferências. Estamos aqui hoje para homenageá-lo com esse mimo aí do Dia Internacional do Voluntário. Você não pôde comparecer devido aos seus trabalhos, né? Curriculares. Né? Exatamente. Exatamente. Né? Mas estamos aqui para homenagear a sua pessoa e bater um papo aqui descontraído para essa galera toda aí participar. Eu que agradeço, e nada mais justo que destacar também o trabalho que vocês estão fazendo junto às organizações sociais. O Instituto do Terceiro Setor hoje é um local onde as organizações sociais estão buscando justamente para sair daquela ideia inicial de opa, estou fazendo um trabalho social, para se tornar uma instituição preparada para angariar recursos públicos, para conseguir transformar um número maior de pessoas. Então, quero mais uma vez parabenizar a sua gestão, Elaine, na frente do Instituto Terceiro Setor, presidente, né? E por tudo que eu já presenciei, os trabalhos que nós fizemos junto, eu tenho certeza que a excelência da instituição que você representa hoje está também pautada em todo esse currículo seu, mestranda na área de serviço social, políticas públicas. E eu gostaria que você abordasse, eu sei que a nossa entrevista é rápida, mas eu gostaria que você abordasse a importância hoje do conceito ESG, que está obrigando as empresas a olhar com mais carinho para o terceiro setor. Bom, o ESG, eles são práticas de sustentabilidade que têm impactos tanto no meio ambiente como na própria governança das empresas e também na parte social. Qual é o impacto que essas empresas geram para o território onde elas estão instaladas? Então, esse é o ESG. E por que essas práticas estão sendo tão faladas e é um momento de se falar sobre isso?
Porque a gente vive num mundo onde que os recursos foram explorados de uma forma que, se a gente não pensar em sustentabilidade, a gente realmente vai acabar com esses recursos que nós temos disponíveis, e o consumo avassalador que a gente sofre nesse mundo que é muito capitalista, ele vai promovendo uma educação ruim para as nossas próximas gerações. Então, a ESG ele tem essa perspectiva de ampliar a visão de sustentabilidade, tanto no meio ambiente, como, por exemplo, reutilizar recursos que, dentro de uma empresa, como a própria água, né? Recursos que a gente pode, com inteligência, tecnologia, reutilizar, materiais, os descartáveis que faz um dano, né, para o meio ambiente. E aí a gente fala também de governança. A governança tem a ver com transparência. As empresas, elas precisam também refletir sobre o que elas estão devolvendo, tanto para a sociedade em geral, meio ambiente, e sociedade, as pessoas, cidadãos em geral, para que elas possam também integrar nas suas políticas empresariais, políticas que também pensem em todos esses fatores. O social tem a ver com do dentro para fora. O que uma empresa consegue entregar para fora se ela não começa dentro? A sensibilidade, a humanização. Hoje a gente vive, infelizmente, cenários de muita violência, né, de muito abusos em todos os aspectos, famílias que estão se desestruturando cada vez mais, mulheres sofrendo violência. Então, as empresas, elas são o meio em que vai promover a capacidade das pessoas poder trabalhar e pagar suas contas e, enfim, sobreviver. Mas, para além do trabalho, é importante a gente pensar que as pessoas têm vidas e têm questões sociais que elas enfrentam. Por exemplo, a questão da saúde mental. Depois da Covid, a gente passou a ter um fenômeno de adoecimento mental. Essas pessoas que estão dentro das empresas, que muitas vezes estão passando por problemas em casa, elas não vão fazer uma boa entrega para essa empresa. Não vão produzir. Só que as empresas não podem fazer de conta que não está acontecendo nada. Então a ESG ela vem como uma tendência, né, de visão sustentável. Nós temos as 17 ODS que fala de meio ambiente, social, fala da água, fala da erradicação da pobreza. Ela tem 17 objetivos que envolve mais de 196 países, né, da ONU, que acredita que se reunir dentro de uma mesma meta, né, atingir esses objetivos, o planeta ele vai agradecer e a gente vai ter aí uma nação melhor, uma geração que vai cuidar também dos nossos idosos. Então, a ESG, ela cuidando do que é sustentabilidade, tanto meio ambiente, corporativismo mesmo, né, a governança e do social, eles vão olhar para a mulher, para a criança, para o idoso, para as pessoas que sofrem de qualquer coisa de questão de saúde mental ou passam por algum tipo de vício. As empresas não podem ter um RH, departamento de documentação. Tem que pensar em ações que vai melhorar o território e o ambiente onde ela está instalada. E tem sido uma prática muito importante para as empresas, que elas podem, inclusive, ter selo de responsabilidade social e ter aí isenção até mesmo fiscal. Então, as empresas podem, por exemplo, destinar o imposto de renda que ela pagaria para o governo para projetos sociais. E como que elas fazem isso? Conhecendo projetos sérios, projetos que apresentam relatórios de impacto, projetos que realmente são têm ética, têm transparência. A gente tem a LAI agora, que é a Lei de Acesso à Informação, que vai demonstrar para todos os segmentos, seja ele Estado, empresa ou o terceiro setor, as ações que ela está desenvolvendo. Ela precisa prestar contas disso, né? Então, as empresas sejam parceiros, né, dos projetos sociais, integrem os projetos do terceiro setor. O terceiro setor, ele realmente é um segmento que tem fortalecido. Hoje a gente saiu de um evento onde a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Kátia, um beijo, trouxe um dado bastante importante. Nós temos um movimento de 59 bilhões no terceiro setor. No país. É uma economia que tem uma riqueza absurda. E como é que é isso, né? Como é que isso está sendo distribuído? Primeiro, você tem que fortalecer as organizações.
qualificar, profissionalizar. E foi onde o I3S, né, trouxe um programa chamado Acelera OSC, que é um programa de capacitação e qualificação para as organizações da sociedade civil, para que elas possam se regularizar, entender, fazer plano de trabalho, fazer relatórios demonstrativos, regularizar o voluntariado que não é prestado conta, né? Existem as notas explicativas da contabilidade de terceiro setor que precisam ser feitos pelas organizações, apresentar realmente os impactos, como que essa população que iniciou neste projeto estava, como que elas ficaram depois, tem que demonstrar esses impactos, acho que isso é importante. Esse é o papel do I3S hoje, Samuel. Desculpa aí se estender, aí, mas eu acho que a ESG tem a ver com isso, né? I3S. E fortalecer as organizações sérias, capacitadas, qualificadas e que realmente devolva para a sociedade, para as empresas que acreditam nelas, qual é o papel, o que elas estão fazendo. Nós somos uma organização. Isso. Uma organização, por exemplo, a gente senta com um empresário, ele fala, eu quero apoiar, tanto que a gente tem apoiadores do Acelera, né? Empresários. Aí eles falam assim, tá, eu gostei do seu projeto, mas o que você vai me apresentar como resultado? Ele quer saber o resultado. É o nome dele, da empresa dele que está sendo vinculado ao projeto. Então, a gente apresentou para ele o quê? Um plano de trabalho que apresenta as metas e apresenta o que a gente pretende alcançar. E isso traz indicador. Se a gente começou um projeto com X número de organizações, com quantas finalizou? Desses projetos que participaram do programa, quantas conseguiram entender o conteúdo programático? A participação. Quais foram os impactos que essas organizações passaram a ter após elas terem a informação sobre gestão, por exemplo? Então, o empresário ele fica... primeiro que passa a ter credibilidade no projeto e ele fala, vale a pena realmente participar, né, de um impacto social fortalecendo os projetos sociais. Então, acho que esse é o recado. E a ESG, ela é isso, né? Tá tudo junto nesse pacote aí. Perfeito. E eu fico acompanhando as redes sociais e muitos eventos vocês participaram, fizeram, né, nos últimos dias, meses. E o Tony, que é um dos articuladores, deve ter tido muito trabalho aí na organização desses eventos aí. Rapaz, o nosso diretor operacional. Nós somos eternos voluntários, né? Na verdade, como a Elaine bem citou aí tudo sobre o I3S e ESG, esse é o intuito do I3S, é deixar as organizações capacitadas e andar com as próprias pernas. Esse autonomia. É autonomia. E isso está sendo muito bacana no Acelera OSC. As organizações estão tendo reconhecimento, eles estão agradecendo, nos procuram, né? Foi muito, muito bacana. E outra, hoje nós somos em 5 diretores, todos voluntários, né? Um abraço a todos aí, né? Finalizamos hoje os trabalhos, né? Sim, com a certificação do Instituto. Junto ao CMAS, pegamos o certificado lá hoje. E volta dia 10 de janeiro. Mas foi um ano trabalhoso. Houve 6 meses de trabalho aí do Acelera OSC, todos os voluntários, né? Todos os empresários que participaram. E espetacular. Como a Elaine bem explicou, envolvendo ESG, todos entenderam qual que é o conceito. Todas as palestras que foram dadas referente ao Conselho Municipal, CMDCA, Condeca, sabe? Trouxe todo mundo para dentro desse mundo que é uma bolha hoje. E qual que é a grande dificuldade dos empresários? Eles não sabem que vai investir em dinheiro numa organização social, numa OSC. Eles ficam compadecidos com a situação da organização, mas o medo do empresário é o quê? Eu vou investir, como é que me prestam conta disso? Porque eles têm uma receita federal pelas costas. Isso. Então, quando pega uma organização que está toda organizada, documentada, e no final do ano que ele vai lá prestar conta, ele vê o que eles geraram, é muito satisfatório. Então, isso, o Acelera está abrindo essas portas. E como parlamentares também, deputados federais, estaduais, vereadores, eles, quando vamos atrás deles para buscar alguma emenda, o único questionamento que eles falam, eu não posso porque essas organizações não prestam conta, e nos dá problema depois aqui. Aí eles preferem destinar para o município. Destina para o fundo do município, que aí a organização vai ter mais dificuldade de buscar esse recurso. Exatamente. Então hoje o Acelera, nesse caso aí, é um suspiro, é uma respiração para as organizações. É os depoimentos que a gente colhe, das pessoas vêm nos abraçar, falam, olha, vocês estão abrindo, não é uma janela para a gente, é um portão enorme.
Porque agora nós sabemos como iniciar. E eu Perfeito. acredito que até o final do Acelera OSC, que tem mais 6 meses pela frente, Show. vai ser uma prestação de conta fantástica e todos vai estar capacitados para atender o município de Osasco, que é o que importa, né? Não, na verdade não é só Osasco, né? A gente tem OSC, no Acelera, a gente tem organizações de Carapicuíba, Exato. Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Tapsirica, vai me recordando aí, tem mais uma. Mo- Barueri. Barueri, Olha aí. Barueri. Então, região. Então, tem OSC aí na região inteira. exatamente. E um ponto interessante, eu quero que vocês deixem claro, né? Como eu disse, é só um bate-papo em janeiro. Eu quero vocês no nosso podcast, no Diretamente Podcast, para em 1 hora detalhar mais essas ações, a importância do Acelera OSC. Agora é só um bate-papo inicial. Mas já nesse bate-papo inicial, quem está nos acompanhando viu a importância do trabalho do Instituto Terceiro Setor de Osasco. Então, deixa o endereço do I3S, rede social. Eu sei que você tem um podcast também, Sim. que tem feito a diferença. Já passa essas informações para a gente deixar também aqui nas descrições e as pessoas te encontrarem com mais facilidade. Bom, nosso site é www.i3s.org.br. 3 numeral, tá? Isso. I3S. Isso. E as redes sociais, @i3s.oficial, vocês vão encontrar a gente no Instagram. E nós temos também, aí quem quiser conhecer mais, no próprio site tem o canal lá de Fale Conosco, vocês podem mandar suas mensagens. E a gente tem aí todo o prazer de estar colaborando da melhor forma. O nosso segmento é de assessoramento, defesa e garantia de direitos. Hoje eu estou fazendo uma pesquisa, inclusive a minha pesquisa de mestrado, que faz um estudo sobre as organizações de assistência social de Osasco. Eu fiz um mapeamento, levantamento, para que a gente possa também observar como as organizações estão se regularizando e se organizando enquanto política pública. Não dá mais para ser só filantropia. A filantropia, que eu penso que filantropia ela tem a ver com solidariedade, com ajudar o outro, mas isso não acessa a garantia dos direitos. Então a gente precisa pensar em políticas públicas para elas ter continuidade. E a gente não pode esquecer que existe alguém que tem um papel que é o papel mais importante na execução da política pública, que é o Estado. O Estado, ele é o responsável por promover a política pública, por meio da parceria, da colaboração da sociedade civil organizada, da sociedade em geral. Então a gente chama de braço, mas é uma fala meio capacitista, mas a gente fala que a gente é um braço de extensão do Estado para acessar aquela comunidade que tem uma identidade com aquele projeto social. Às vezes um CRAS não consegue acessar um projeto que a próprio projeto social ali da região ela consegue acessar. Então acho que é isso, a gente poder promover o conhecimento, que é uma coisa que todo mundo guarda para si. A gente entendeu que se leva o conhecimento, essas organizações vão se organizar para que elas possam, inclusive, profissionalizar suas equipes. Então tem assistente social, psicólogo, o gestor, coordenador, o pedagogo, o advogado. E todo esse corpo técnico, ele precisa integrar o terceiro setor para que essa entrega seja eficiente e eficaz. Então, eu acho que esse é o papel do I3S, o papel que a gente tem levado para os municípios, né? A gente tem apresentado projetos aí para os conselhos estaduais e federais e para outros editais, porque a gente quer levar o Acelera para várias cidades da região metropolitana aqui da região oeste. Então, nossa meta são 10 municípios. Perfeito. Jandira deve estar nessa Com lista, certeza. eu espero. Mas é isso, desde já, meu muito obrigado, Tony, Elaine. Obrigada, querida. E, como eu disse, terá um podcast de 1 hora pra gente falar muito agora o em janeiro. Conecta. A gente Isso tem aí. o Conecta, que está no YouTube. Nós somos em parcerias com o Podisticando e nós temos um quadro chamado Conecta I3S. Lá nós chamamos várias personalidades, pessoas que representam o governo, que representam as organizações do terceiro setor, que representam os empresários. Inclusive, a gente quer fazer o Conecta com empresários
para que os empresários também falem um pouco das percepções que eles têm, né? E como que eles vê o terceiro setor. Acho que é importante a gente fazer isso. Então, quem quiser ficar ligadinho lá, nós temos também um canal no YouTube que é o como que é? www. Não, é YouTube, é só colocar É pra- o I3S, I3S. Instituto Terceiro Setor, tá bom? É isso. Perfeito. Um detalhe, que você estava esquecendo, o endereço. É isso aí. Presidente Castelo Branco, 114. Isso. Pode chegar lá e Centro de tomar- Osasco. Pode chegar e tomar um café com a gente lá. Vai ser Perfeito. muito Vocês conheceram hoje a Elaine, o Tony, diretor, presidente e diretor do Instituto Terceiro Setor, I3S. Então, é importante todos vocês saberem da importância de ser um voluntário, da importância Com certeza. de você trabalhar no terceiro setor. E mais do que qualquer coisa, você, instituição, quando você está devidamente regularizada, você terá espaços para recurso no campo estadual, no campo federal, e eu tenho certeza que a amplitude do seu trabalho será muito maior. Então continue conosco, que eu falarei um pouco mais sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nesse programa especial. Que Deus abençoe vocês e meu Amém, muito querido. obrigado, viu? Obrigada e parabéns. É isso. Tamo junto. E aí, quanto tempo, Diegão? Quase